Olá, tudo bom? Voltando aqui às nossas aulas sobre orientação a objeto, vamos estar falando agora sobre um assunto bem interessante, bem característico dentro de uma classe, que são os construtores. Os construtores são nada mais do que métodos que têm o objetivo de inicializar um objeto. Olha que legal! Então, quando a gente utiliza lá o igual, new e o nome da classe, né, ali nada mais do que eu estou referenciando é o construtor. E uma das características do construtor é ter o mesmo nome da classe. Então, quando você botar new e o nome da classe ali, você está chamando o construtor. Vamos ver como é que funciona na prática? Eu coloquei somente aqui um slide, falando aqui um pouco da definição, passando aqui para você. É um método com o intuito de inicializar o objeto, né? Isso que eu falei há pouco. Então, o que a gente também tem de entender e ficar na nossa mente é que o construtor ele deve ter como regra o mesmo nome de uma classe, tá certo? E eu posso ter mais de um construtor dentro de uma classe. É interessante, eu posso ter, por exemplo, que a gente chama de sobrecarga, que é um assunto que a gente vai falar um pouquinho lá na frente. Eu posso ter construtores sem parâmetros e construtores com parâmetros. Característica de métodos que a gente aprendeu, tá certo? Mantendo sempre o mesmo nome de uma classe. Tudo bem? Vamos ver na prática como funciona. Estou aqui com o meu Visual Studio aberto, o qual você já conhece, já vem fazendo as nossas práticas. E aqui na nossa classe cliente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um atributo, um atributo simples. Vou colocar aqui ele como private. Tá? Vou chamar ele aqui de... colocar string, nome. Tudo bem? Vou fazer até melhor. Eu vou colocar aqui um ponto e vírgula. Vou colocar aqui um outro tipo, private. Vou chamar aqui, vou colocar int. Vou chamar aqui de idade. Pronto. Criei dois atributos que são algo bem comum que você já conhece. Já teve uma aula sobre propriedades e atributos. Então você já entende bem o que eu estou fazendo. Eu estou criando um atributo da classe. Então esses dois atributos eles podem ser vistos para todos os membros daquela classe. Então métodos podem visualizar esses atributos porque eles são atributos da classe. Então eu vou agora criar aqui um método simples, construtor, lembrando a característica dele, que ele tem que ter o mesmo nome da minha classe. Vou colocar aqui, tá certo? Ele tem que ter aqui o mesmo nome da minha classe. Tudo bem? Eu posso colocar aqui um moderador, que isso a gente vai aprender lá na frente. No caso, eu estou colocando aqui como public, tá certo? Vou aqui, por exemplo, fazer o seguinte. Eu vou agora usar um recurso no qual eu queria mostrar para você, que é o diz, tá certo? Esse diz aqui, eu vou me referenciar ao nome, ao atributo nome. O que é que esse diz está dizendo para mim? Ele está dizendo assim, ó, a partir de agora, vou botar aqui o meu nome, Moacir Casemiro, ponto e vírgula no final. O que é que ele está dizendo para mim? Olha, esse diz está dizendo que você está usando o atributo nome, que é o atributo da classe. Isso é muito comum acontecer, como um exemplo que eu vou colocar aqui. Vou criar aqui um outro construtor. Lembrando que isso não é só utilizado somente para construtor, tá? Ele pode ser utilizado também para... Vou botar aqui cliente, abre fecha chave. Ele pode ser usado também para cenários, como por exemplo, outros tipos de cenários, como outros métodos, tá? Não é só para construtor, não. Aí eu estou aproveitando aqui o assunto e estou aproveitando e falando do diz. E aí eu vou colocar aqui, ó, um outro construtor, eu vou botar um parâmetro, vou chamar aqui nome, tá certo? E aí, no caso, eu vou colocar o seguinte, ó, eu vou dizer que o diz, lembrando, com o diz eu estou referenciando quem? Estou referenciando o atributo da classe, tá? Então, diz, e vou colocar aqui o nome, ponto e vírgula. Esse diz.nome, estou me referenciando da classe. Observa aqui, ó, na hora que eu marco ele aqui, ele mostra o da classe. Quando eu marco aqui, ó, clico duas vezes no nome, nesse nome aqui, ele está referenciando o parâmetro aqui do construtor cliente. Então, observe como é fácil estar criando aqui o construtor
bem simples, tá certo? Lembrando que tem que ter o mesmo nome da classe, ok? Eu posso ter N construtores dentro do meu, da minha classe. Lembrando que para que eu possa ter N construtores, eles têm que ter a quantidade de parâmetros diferentes, ok? Um outro ponto que eu falei é o diz. O diz é quando eu quero referenciar algum membro da classe, como por exemplo, eu estou me referenciando aos atributos nome aqui. Eu vou criar aqui um outro construtor, vou receber aqui, vou colocar para ele mostrar para você, com o outro que seria botar aqui o int idade. Vou colocar aqui para ele mostrar tanto o diz ponto idade igual ao idade, tá certo? Lembrando que essa idade aqui é da classe e está sendo referenciado aqui em cima, e aqui é o parâmetro no qual eu estou inicializando, tá certo? Quando eu vou lá instanciar essa classe, observe que eu tenho aqui a classe, agora um atributo, vou já criar aqui o objeto, e na hora que eu boto o cliente, lembra que esse cliente aqui tem o mesmo nome da classe, mas ele é o construtor. E observe que ele traz para mim uma sobrecarga desse construtor. Olha, o nome idade, né? E o sem parâmetro que a gente criou. Tudo bem? Ficou fácil de entender o objetivo do construtor? Então, a ideia é que você faça esse exercício algumas vezes, veja esse vídeo mais de uma vez, tá certo? É um assunto bem simples, mas muito utilizado e muito importante. Tudo bem? Beleza? A gente se encontra aí na próxima aula.